Saber que tempos difíceis vão surgir faz com que sejamos mais prudentes em nossos gastos, no nosso modo de administrar o dinheiro. Saber administrar bem é um dos princípios para vencermos os tempos difíceis antes que eles cheguem. Então tenha responsabilidade com o que você ganha, pois somente assim você poderá vencer os tempos difíceis. Uma coisa é fato: mais cedo ou mais tarde todos nós podemos passar por momentos de fartura e de dificuldades na vida financeira. Alguns perderão grandes quantias de dinheiro e irão à falência, enquanto outros não terão condições de colocar o pão em suas mesas e sustentar suas famílias. No entanto, a Bíblia nos mostra pelo menos 5 princípios que podem nos ajudar a passar por esses momentos de uma forma mais tranquila. É possível sim superar esses tempos de crise e até mesmo prosperar, mas para que isso aconteça, precisamos aplicar essas lições com disciplina e principalmente sabedoria. Primeiro, esteja atento ao que pode acontecer no futuro. Ter uma boa fonte de renda que nos traga estabilidade financeira e que nos proporcione tudo o que queremos, geralmente nos deixa muito otimistas e isso pode ser prejudicial, pois o otimismo faz com que nos esqueçamos de que os dias difíceis poderão chegar. E talvez você me pergunte: então, pastor, o que eu preciso fazer para não ser pego de surpresa? A resposta é: seja prudente como José da Bíblia. Isso mesmo, esse homem de Deus teve uma revelação de que a crise estava chegando e por isso ele levou a sério e alertou a Faraó. Veja o que ele disse: depois virão 7 anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Saber que tempos difíceis vão surgir faz com que sejamos mais prudentes em nossos gastos, no nosso modo de administrar o dinheiro. É muito comum gastarmos mais do que precisamos quando vivemos dias de abundância, e existem aqueles que fazem até extravagâncias, mas isso pode nos levar a um sofrimento maior quando a fonte seca. Então faça uma reflexão: como eu posso me preparar para a crise que poderemos viver nos próximos dias? É isso que nós veremos a seguir. Segundo, tenha uma estratégia para encarar os tempos difíceis. Quando a época das vacas magras chegar e desequilibrar sua vida financeira, o que você vai fazer? Como você agirá se você não voltar a trabalhar em breve e perder o emprego? Se o seu salário for reduzido ou você não conseguir pagar as suas contas? José sabia exatamente o que fazer para enfrentar os dias de luta. Ele sabia que era preciso pensar sobre isso enquanto tudo ainda ia bem, para que a futura crise não tivesse um impacto tão negativo na vida do povo egípcio. Veja o conselho que ele deu a Faraó. O Faraó deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Para superar a crise e até mesmo prosperar financeiramente, você precisa traçar uma estratégia bem definida e, principalmente, que seja possível de ser realizada. De nada adianta ter um plano e não segui-lo, não é mesmo? José apresentou uma estratégia grandiosa ao Faraó: reservar 20% de toda a colheita do Egito durante os anos de fartura. Essa era uma estratégia muito inteligente, mas não era fácil de ser colocada em prática. Afinal, onde Faraó guardaria tanta comida? Certamente ele teria que construir grandes celeiros de estoque. Além disso, foi necessário fazer o povo economizar, o que não deve ter sido nada fácil. E acima de qualquer coisa, foi preciso manter o foco na administração dos recursos que entravam. E provavelmente eles devem ter feito a seguinte análise: quanto colhemos neste mês? Quanto vamos precisar para suprir nossas necessidades? Quanto iremos guardar? Onde poderemos cortar gastos desnecessários? Saber administrar bem é um dos princípios para vencermos os tempos difíceis antes que eles cheguem. Terceiro, tenha uma reserva financeira. Na época que eu estava na escola, eu tinha um professor que sempre dizia:
Não existem milagres na matemática. E isso se aplica muito bem na nossa vida financeira. Se você gasta mais do que você ganha, se gasta boa parte do dinheiro com coisas desnecessárias e entra em dívidas com facilidade, então você certamente passará por problemas nos tempos de crise. O livro de Gênesis nos mostra que José usou o princípio da poupança para resolver o problema do Egito durante a época das vacas magras que eles iriam viver. Eu sei que poucos dão valor em poupar o seu dinheiro, mas isso é muito importante, então guarde o máximo que você puder. Não importa se é R$10 ou se é R$50 por mês, mas guarde. O que você poupar hoje poderá suprir as suas necessidades amanhã. José definiu que o Egito poupasse 20% de tudo o que colhia, e esse é um ótimo número. Se você conseguir poupar 20% de tudo o que você ganha, em 5 meses terá o equivalente a um mês de salário. Isso fará muita diferença quando os tempos de crise vierem. Então tenha uma reserva financeira e você estará mais preparado. Quarto, não seja uma pessoa acomodada. A fartura faz com que as pessoas fiquem mais relaxadas na administração do dinheiro. E José, mais uma vez, nos ensina algo muito importante: não sermos descuidados com os nossos ganhos. Mesmo durante os 7 anos de vacas magras, vividos com o povo do Egito, quando os celeiros estavam cheios por causa da poupança que ele fez, ele não deixou de trabalhar e aumentar os seus ganhos. Veja o que a Bíblia diz. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Aprenda de uma vez por todas: aqueles que são prudentes nos tempos de fartura vencem a crise e conseguem prosperar financeiramente, mesmo em tempos difíceis. Enquanto isso, aqueles que são relaxados com seu dinheiro e não se preocupam em manter ou aumentar os seus ganhos, perdem o que ajuntaram por causa da imprudência e da má administração. Então tenha responsabilidade com o que você ganha, pois somente assim você poderá vencer os tempos difíceis. Quinto, ajude os mais necessitados. É muito comum na crise as pessoas pensarem somente em si mesmas. Mas vemos na história de José que ele foi muito generoso com a sua família e também com o seu povo, livrando-os de morrerem de fome durante os anos da seca. Veja o que a palavra de Deus diz. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso mostra que não há problema algum em ser próspero, desde que isso não seja somente para alimentar o nosso ego. Deus pode nos fazer prósperos para abençoarmos aos outros com os nossos recursos e Ele promete que cuidará de nós nos tempos de crise. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, pense naqueles que podem estar sofrendo e passando por grandes necessidades. Você poderá ser usado pelo Senhor na vida deles e ter o privilégio de poder ajudá-los, pois Jesus disse que é melhor dar do que receber. Se ter um canal no YouTube sem aparecer assim como esse e faturar muito com isso é o seu sonho, então segue as dicas do Rafa. Ele tem ajudado milhares de pessoas assim como eu a realizar esse sonho. Tem muita gente faturando alto e mudando de vida somente praticando o que o Rafa ensina. Então, se esse também é o seu sonho, não perde mais tempo. Clica no link da descrição ou do comentário fixado e seja feliz.